Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, ao qual nos permitiu mais uma noite na execução desse programa Momento Bíblico, diretamente pela Gospel Sun News. Estamos ao vivo nessa quarta-feira. Lembre-se que todas as quartas-feiras temos a nossa programação, trazendo uma teologia sistemática para abençoar a tua vida. Deus abençoe a todos os que estão presentes, Deus abençoe a todos que estão chegando no nosso chat ao vivo da nossa programação. Quero mandar a paz do Senhor Jesus, uma boa noite em Cristo a todos que estão conosco, abençoando, apoiando esse projeto, esta obra. Deus abençoe os meus queridos irmãos do nosso ministério, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, na Rua Maravate 741, com nossos pastores, presidente Ronério Charles e diaconisa Luci, e todos os amados irmãos do Santo Ofício, do Ministério, obreiros, obradores, líderes, sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão nos presenteando com a tua audiência, com o teu like, com a tua inscrição nesse canal, Grupo Sun News. Se inscreva, abençoe. Canal Fábio Vladimir, se inscreva, abençoe para a glória de Deus. Vamos fazer uma pequena oração, depois após essa pequena oração, adentramos o tema desta noite. Senhor Rei da Glória, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, aonde estiver chegando essa programação. Seja uma noite de vitória, uma noite de salvação, uma noite de glória, tudo para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Estamos diretamente ao vivo para o Brasil e ao mundo, nas plataformas digitais, aqui no YouTube, em no Instagram. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa obra, esse programa para a glória de Deus. Vamos disseminar a palavra, vamos disseminar o estudo bíblico dessa noite para que alcance as vidas. Tema de hoje, tema muito profundo, o último tema de 2022, rumo ao 100º programa para a glória de Deus na trajetória da Sun News. Eis que faço coisas novas. Quando nós observamos diante das coisas novas do nosso Deus para a nossa vida, adentramos diante dos propósitos do Pai, adentramos diante dos desígnios do Senhor, adentramos diante das promessas, daquilo que Deus tem falado no Velho e no Novo Testamento, para que nós como igreja, nós como obreiras do Senhor, possamos ter uma reflexão muito mais aprofundada daquilo que fizemos, realizamos na obra de Deus nesse 2022, daquilo que nós possamos fazer, se Deus assim permitir, para 2023 ser um 2023 abençoador, rico para o reino de Deus, rico para a obra do Senhor. E importante é que quando Deus nos chama para o Santo Ofício, coisas grandes Ele tem para conosco, coisas novas, extraordinárias, coisas impactantes, que venha surtir sobre a nossa vida e a nossa família, em toda a nossa maneira de ser. E é importante estarmos debaixo dessa promessa e dessa palavra, dessa orientação. E quando nós estamos debaixo dessa orientação, estamos nos desígnios de Deus para sermos cada vez mais melhores na presença do Senhor. E quando nós somos melhores na presença do Senhor, nós entramos no mundo espiritual de Deus, perante o ensinamento da sua palavra, perante o ensinamento rico que o Senhor tem para conosco, mediante ao Espírito Santo de Deus e através do sacrifício e da vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona. E quanto a isso, nós vamos vencendo a guerra espiritual, nós vamos vencendo o ocultismo, a qual o satanismo apregoa contra a igreja. Vamos vencendo o secularismo, a qual tenta nos colocar uma igreja diante do século como uma igualdade comum igual ao mundo. Vamos vencendo o relativismo, a qual é apregoado muitos nos dias de hoje, para que eu olhe para as coisas de Deus e olhe para as coisas do mundo e trate como fosse comum igualdade. É uma vitória a qual a igreja tem sobre essas coisas. Mas a igreja precisa ter visão de Deus, precisa ter discernimento de Deus, para vencer essa guerra cultural, para vencer também o sincretismo religioso, que muitas vezes é lançado diante dos ensinos
das heresias, para que nós percamos a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor. E quando nós observamos a novidade de Deus no Velho Testamento, nós vamos compreendendo o que Deus tem falado para o povo de Israel, para o povo hebreu, e o que isso tem a ver com a igreja nos dias de hoje. Qual é essa linguagem em que Deus utilizou através do seu profeta para falar conosco? Exemplo, na Bíblia Sagrada, Isaías no capítulo 42, versículo 9, nós encontramos uma referência muito forte, que diz assim: eis que as primeiras coisas passaram e as novas eu vos anuncio, e antes venha a luz, vos faço ouvir. Olha só, então eu preciso entender que quando Deus falou para o povo hebreu, para o povo de Israel, falando de uma novidade de vida, falando de uma nova estrutura espiritual, falando de um novo conceito de aproximação, de algo íntimo entre o povo e Deus. Então ele traz, olha, as primeiras coisas se passaram. As primeiras coisas que se passaram diante do povo hebreu foi a escravidão nas mãos dos egípcios, sobre o comando de Faraó. Então eles estavam na escravidão, as primeiras coisas aconteceram aqui. Aí Deus vem, tira ele e automaticamente eles vão vivendo uma liberdade de Deus, uma permissividade de Deus sobre a vida deles. E aí o que acontece? Usa-se Deus, pelo teu Santo Espírito, o profeta Isaías, para que entendam eles: olha, povo hebreu, olha, povo de Israel, as primeiras coisas se passaram, eis que eu faço nova, o anúncio de uma novidade de vida sobre vós, para que vocês entendam que automaticamente lá na frente verá a luz veio. Em João no capítulo 1, a qual é apenas uma referência, fala: a luz, Cristo, o verbo de Deus, esteve no meio do povo, no meio dos homens, das trevas, não compreenderam, não entenderam, porque a luz de Deus chegou e se aproximou. Quando nós observamos, diante dessa vida passada, para uma vida nova, Deus, ele fala a luz, da mesma forma que ele trata Jesus, João no capítulo 8, versículo 12, que Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo que veio para brilhar, abrilhantar, para trazer a claridade, para trazer o povo das trevas, da escuridão, para a sua perfeita e maravilhosa luz, para que saísse das trevas e entendesse agora uma nova visão divina, novo conceito de vida, se aproximando para com a salvação eterna. Então Jesus, ele é a luz, ele foi anunciado lá em Isaías 42, 9, que nós acabamos de ler, dentro de uma esfera profética, para que o povo entendesse: que luz é essa a qual o profeta está anunciando? Que luz que eu devo estar, a qual o profeta está anunciando? Que entendimento é esse a qual eu preciso entender? Então eu preciso entender que Jesus é a luz do mundo, é a minha luz, é a minha palavra, porque Jesus é a palavra. Então ele é a minha palavra que me leva à luz de Deus, o entendimento. Observamos agora o versículo, Isaías capítulo 43, versículo 19, e diz assim: e eis que farei coisas novas, de novo, uma conotação de novidade, e agora sairá a luz, porventura não sabereis? Que porei um caminho no deserto e rios do ermo? Então, ele continua retratando, o profeta Isaías continua retratando essa novidade de vida, essa novidade de história. História essa que eles precisavam ter, não só dizer: eu sou de Deus, eu entendo a palavra, eu compreendo os preceitos do Senhor, assim como aquele jovem rico pregou diante de Jesus: eu conheço a lei, conheço a palavra, conheço o mandamento, mas eu não conheço a luz. Precisava dessa luz. Então ele precisava entregar-se, sair de um comum, de uma religiosidade, sair de um comum, de um entendimento teológico próprio, mas entender e estar no entendimento
teológico próprio de Deus. Então, Jesus ele veio ser a luz para que nos abrilhanta a nossa vida, nos leva à novidade de Deus sobre a nossa vida com Deus. Por isso que eu disse, estar com Deus é novidade de vida, estar com Deus é nova história, estar com Deus é coisa nova. Observando um versículo da palavra de Deus, Isaías do capítulo 48, versículo 6, continua ainda o profeta, fazendo a conotação espiritual. Já o tens ouvido? Olha bem que tudo isto, porventura não os anunciarei? Desde agora que te faço ouvir coisas novas, ocultas, que não conheceste. Olha só, meus queridos, olha só você, olha só a mim, que para eu entender os desígnios de Deus, já foi anunciado lá atrás, para o povo de Israel, para o povo hebreu, agora continua Deus dizendo, para que a igreja do século 21 compreenda, entenda a perfeita e agradável vontade do Pai em novidade de vida. Aí ele continua dizendo, eu já anunciei, mas faz a conotação, uma referência, da mesma forma, quando nós observamos as palavras do profeta Jeremias, quando ele disse, Jeremias 33:3, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não conheceste. Então, meus queridos amados irmãos, observe que coisa interessante, que quando o profeta Isaías, ele faz essa referência, ele faz a referência da palavra de novidade que já foi anunciada no Velho Testamento para o Novo. Ele faz uma referência bíblica de mudança, de história, de impacto por aquilo que ainda não sei de Deus, por aquilo que eu não conheço de Deus, por aquilo que eu não compreendo ainda das coisas de Deus, as coisas ocultas do Pai, para comigo, para o meu ministério, o teu ministério, tua vida espiritual, sua vida natural, sua vida secular, tua vida ministerial, tua vida familiar, todos esses parâmetros, todos esses ângulos, aonde Deus já anunciou. Quando eu coloco a luz do Pai, que é o seu Filho, sobre a nossa vida, aí eu me aproximo mais de Deus, aí eu esteja mais forte com o Senhor, porque Deus não tem compromisso diretamente com um crente saudosista. O que é isso? Aquele crente que só vive do passado, aquele crente que só vive remoendo o passado. Crente não tem esse compromisso com essa mentoria natural, acaba afetando a vida espiritual. Deus tem compromisso com um crente que olha para o alto, da onde vem a resposta, da onde vem o socorro. Deus tem compromisso para o cristão que é lavado, remido e de boas obras, comprometido com a sua palavra, com os seus ensinamentos, com a verdade, verdade que salva, verdade que restaura, verdade que muda, verdade que tira vício, verdade que tira hábitos que não agrada a Deus, verdade que tira vícios que não agrada a Deus, costumes, sincretismo religioso. Deus não tem compromisso com essas pessoas. Deus tem compromisso com pessoas que está realmente ligado na videira verdadeira, verdadeiramente compromissado com a sua palavra. Esses são os crentes a qual Deus conta. Dizem por aí que Deus não está preocupado com pessoas se estiverem ou não com Ele. Isso é mentira. Deus está em si chamando pessoas para o seu reino, aperfeiçoando, aprimorando pessoas que estão na sua casa para o seu reino. Isso é chamada de Deus. Isso é compromisso de novidade de história. Isso é compromisso de ter uma vida com o Senhor. Vamos ver Isaías 65, 7. Pois que eis que eu crio novos céus e a nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão.
Olha isso, irmãos, que coisa maravilhosa. Entendermos isso diante desse ensino dessa noite e profetizar isso para a sua vida, para que 2023 seja um 2023 abençoado, rico, próspero, cheio da glória e da graça de Deus, e entender que Deus criou coisas novas, céus novos, uma terra nova, para mim, espiritualmente dizendo, novo conceito, para que eu lembre das coisas de Deus, e não das coisas passadas, das coisas velhas, que não servem mais para mim. Lembrando, Deus tem coisa nova, Deus não tem restituição, Deus não tem coisas velhas para trazer para a minha vida, porque já saíram, não serve mais, não tem mais força, e nem por que ter isso, coisa velha para com a minha vida. Deus é novo, Deus é coisa nova, atitude nova, jeito novo, história nova, tudo isso eu preciso acreditar e confiar no Senhor, porque as coisas velhas, diz aí que o versículo que nós acabamos de ler, passaram, e não ele, o próprio Pai, não se recorda. Foi por isso que eu disse, Deus não está envolvido com crentes que vai para a igreja, que falam línguas estranhas, que batem palma, aplaudem, correm, pula, isso e aquilo, mas são pessoas saudosistas. Quando nós entramos nesse conceito de novidade de história, sai, refúgio, o saudosismo e entra a nova vida de Deus. É isso que Deus quer fazer para as igrejas no 2023, igrejas que vivem novidade, esquece as coisas velhas. Não podemos viver remoendo o passado, precisamos ter a nova história de Deus, para que as vidas alcancem e sejam alcançadas pela novidade, pela palavra, pela estratégia nova, pela sabedoria do alto vindo de Deus sobre a tua vida, coisas grandes, firmes, que venham acontecer sobre a nossa história, ainda que tenha as adversidades, provações, dificuldades, mas sobre todas essas coisas, no Senhor, somos mais do que vencedores, somos eleitos, somos aquele povo a qual Deus olhou com um olhar de misericórdia, de uma grande e íntima compaixão, para salvar o povo e alcançar vidas, como ferramenta e instrumento da sua boa obra. Esse é o propósito, essa é a chamada. Quando nós entendemos todas essas coisas, nós somos um povo poderoso, nós somos um povo espiritualizado pela palavra que foi pregada em nossas vidas, pela palavra poderosa que foi apregoada em nossas vidas. Da mesma forma, dessa conotação e referência de mudança de vida do Velho Testamento, partindo para o Novo, encontramos versículo do ensinamento do apóstolo Paulo, a qual ele ensina a igreja, especificamente a igreja de Coríntio, porque a igreja que precisava ser mudada, transformada, orientada para ser melhor. Por isso que eu sempre bato na tecla e digo de novo, precisamos ser melhores na presença de Deus, precisamos ser melhores na sua presença. O que você foi hoje, o que eu fui hoje, na presença de Deus, amanhã tem que ser diferente, diferente para melhor, e depois melhor ainda, para que a grandeza de Deus, a glória de Deus, a magnitude do Pai seja expressa sobre a nossa vida, e tudo vai bem para a glória de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz Paulo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha isso, que coisa muito interessante, esse ensinamento paulino sobre a igreja de Coríntio, nos trazendo a menção da igreja do século 21, entender que quando eu, dentro de mim, vou remoendo as coisas velhas, vou alimentando as coisas velhas, dentro de uma psicologia cristã,
ou dentro de uma psicologia, de uma ética ministerial, eu vou perdendo mais com Deus, eu vou perdendo mais com o Senhor, porque isso vai tomando espaço à evasão da liberdade do Espírito de Deus de operar sobre a minha vida ou a nossa vida. Quando ele diz que se alguém está em Cristo, novidade de vida, porque as coisas velhas se passaram, o hábito antigo, o pecado antigo já era, foi, porque fomos perdoados, chamados por Cristo para uma nova história, uma nova vida, um novo ser. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, e quando as coisas velhas se passaram, eu entendo que a trajetória do Pai sobre a minha vida, a minha forma de ler a palavra, ela é um conceito diferenciado. A minha forma de entender a palavra é um conceito diferenciado. Então isso tudo se reflete porque eu estou tendo agora uma vida de novidade de Deus sobre a minha história. E quando eu coloco isso na minha história, essas palavras, nova criatura não é só o alcance daqueles que estão lá fora, não é só o alcance daqueles que estão por fora da igreja de Cristo, mas hoje, no século 21, se refere-se a todas as pessoas que compõem o reino, o aprisco do Senhor. Então eu preciso viver uma coisa, uma criatura mudada, uma criatura perdoada, uma criatura transformada pelo propósito de Deus, pelo perdão, pelo chamado, pelo sacrifício de Cristo. Isso faz com que eu seja uma pessoa que está fortalecendo sempre o meu nome no livro da vida. Isso é muito importante, porque ser obreiro de Jesus, ser crente ou ser cristão é uma construção. É uma construção diária na presença de Deus. É uma construção diária no mútuo da comunhão entre um para com o outro e principalmente para com o Senhor. E quando nós estamos nessa demanda espiritual, quando nós estamos nessa demanda chamada missiologia de Deus, que enviou seu Filho para me salvar, e automaticamente o ID de Cristo, 16:15 de Marcos, vai nos aflorando cada vez mais sobre a nossa vida. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus nos ensina a entender. Com tudo isto, provém de Deus que nos, olha só, nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meus queridos e amados, entendemos agora essa palavra de Deus, que o benefício, a provisão de Deus nos reconciliou, nos tirou do lamaçal do pecado, tirou as algemas espirituais, nos tirou as correntes. Fico vendo o pessoal hoje de corrente na igreja, de pulseira. Eu não preciso dessas coisas. Sabe por que eu não preciso dessas coisas? Porque as correntes caíram, as algemas caíram. Eu não preciso desses hábitos, não preciso de tais costumes, não preciso dessas coisas para dizer que eu sou de Jesus, não preciso levar o nome de Jesus aqui para dizer que eu tenho vida com Ele. Ele está me interessado, é o meu interior, para que se expresse no meu exterior. Isso se chama igreja, eclésia, que quando entendemos o conceito, história da igreja, que foi tirada de dentro para fora, eu entendo que o mesmo conceito espiritual de dentro de mim, que seja expresso para fora, é novidade de mentoria, uma mente transformada, mente de Cristo, novidade de uma forma de entender as coisas. Assim como que as pessoas andam uma simbologia para representar alguma coisa, aqueles que estão em Cristo, nova criatura novidade de vida tem, novidade do seu ser tem, a idolatria sai, o sincretismo religioso sai, as coisas que não agradam a Deus sai. Sabe por que sai? Porque Ele me reconciliou e quer nos reconciliar todo dia na presença do Pai. Isso se chama missiologia de Cristo. Isso se chama missiologia de Deus.
para com que eu não seja mais um igual ao mundo, não seja reflexo do mundo, não seja espelho do mundo, mas seja espelho de Cristo, seja reflexo do brilho, da glória, da virtude, da magnitude, da provisão, da provisão de Deus, para com seu ministério divino, para com o ministério terreno em nossas vidas. Nos chamou Deus para a separação, que se chama santificação. Alguns interpretam santificação com mais oratória, com mais palavra, com mais oração, com mais jejum, mas a santificação começa a partir de dentro para fora, mudança do interior. Isso é santificação, é automaticamente que precisa mudar dentro de nós, para que o Senhor haja espaço, não só no meu coração, mas na minha mente, que seja uma mente mudada, transformada pelo Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Do alto e sublime trono, aonde Deus está, Ele vai observar pela tua misericórdia cada um de nós e vai dizer: ali está um servo, ali está uma serva que tem compromisso, que tem realmente comprometimento, não só de querer poder, não só de mostrar que é espiritual, mas que realmente tem vida e vida com Deus. É isso que faz a diferença, meus amados. É isso que faz de ser uma igreja espiritualizada, uma igreja poderosa, uma igreja forte, igreja de milagres. É isso que precisa, não só dizer milagres por aparência ou por uma estampa, não só dizer milagres por um toldo, por uma placa, mas dizer por a representação de Cristo sobre a nossa vida. Aí o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse, no capítulo 21, vamos ver na palavra de Deus, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço coisas novas, todas as coisas. E disse-lhe: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Olha aí, começamos com Isaías, no capítulo 42, percorremos e se nos deparamos no ensinamento de Paulo aos Coríntios. E quando nós estávamos no ensinamento de Paulo aos Coríntios, saltamos agora para Apocalipse, a revelação de Jesus para com João, na ilha de Pátimo. E ele disse: o que está sentado no trono, do alto e sublime trono. É aquilo que eu disse. Jesus está no alto e sublime trono, com a sua glória, com a sua magnitude e a sua virtude. E ele automaticamente faz coisas novas. Encontramos diante de uma exegese e diante de uma hermenêutica. Quando nós pegamos as partes-chave desse versículo, nós encontramos a conotação antiga de mudança de vida do povo hebreu, com a referência da luz, a luz que viria sobre os homens. Essa luz se encontrou em João no capítulo 1, e quando estávamos em João no capítulo 1, a luz de Deus chegou, e quando a luz de Deus chegou, fez a sua obra, fez o seu sacrifício, fez a sua história, fez o mandado do Pai, a determinação do Pai, juntamente com o teu Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Jesus foi ao Pai, entregou o seu Espírito, voltou ao seu trono de glória. A conotação do Apocalipse 21, versículo 5, ele mesmo no seu trono, fazendo que faz todas novas, todas as coisas. Agora ele se refere de uma novidade de vida, prosseguindo, avançando para a nova Jerusalém. Então ele traz uma vida nova, uma vida de história nova, uma espiritualidade nova, e ele traz todo esse segmento apontando referência, saindo desse Apocalipse no capítulo 21, versículo 5, e entrando
no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 2, que qual João ele descreve a nova Jerusalém de Deus. Essa Jerusalém, a luz do Pai, a história final, a determinação final de Deus para os escolhidos, para aqueles que venceram todas as coisas, para aqueles que não negaram o nome de Jesus e foram firmes, e todo dia pediram: Pai, renova, reveste a minha vida, porque eu quero ir para a cidade santa, porque eu quero receber do Senhor a herança, a co-herança de Cristo para a minha vida. Eu não quero, Pai, as trevas, eu não quero o julgamento da perdição, eu quero a cidade santa, eu quero salvação, eu quero ser visto com um olhar de aceitação do teu reino para a cidade, a nova Jerusalém. E quando ele faz essa referência, nos trazendo o entendimento, ele fala: observais a nova história, porque as minhas palavras são verdadeiras, são fiéis, e ela está em vós, ela está em você. Deus te chamou para viver as verdades, a palavra fiel, santa e verdadeira para a tua vida e minha vida. Esse é o propósito do Pai, fazendo a conotação de uma nova história. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Da mesma forma, quando nós desejamos ir para o céu de glória, ir para a cidade santa, a conotação bíblica da época de Jesus, em Lucas capítulo 19, versículo 10, quando ele diz: eis que eu vim a salvar, trazer de volta, resgatar aquele que já se estava perdido. Então observe, meus irmãos, igreja amada do Senhor, você que está chegando pela primeira vez por essa programação, observe que Deus te chama para uma nova história, para uma novidade de vida, para ser novo na presença de Deus. Deus não está te chamando para você ser um extremista religioso. Deus não está te chamando para você ser uma pessoa exagerada na palavra de Deus. Deus está te chamando para ser novo, novidade de vida, uma nova história. Deus fazendo coisas novas sobre você, sobre a tua casa. Deus está te chamando para esse propósito. Deus está te chamando para essa orientação de vida. E o resultado disso, eis que eu vejo, que nós acabamos de ler, Apocalipse 21:5, que fala a nova cidade santa, a nova Jerusalém do Senhor. Para isso Deus nos chama para uma novidade de história, para engrandecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que possamos ter vigor, saúde, para que glorificar o nosso Deus, exercer obras, para que o Deus que nós pregamos, o Deus que nós confiamos e acreditamos, que se chegamos até aqui, nessa data presente, nessa história presente, que já está acabando o ano, já estamos chegando, porque Deus achou graça em nossa vida. Houve situações adversas sobre cada um de nós, dificuldades, provações, mas louvado seja, possamos levantar a mão do alto e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, que permitiu sobre a nossa vida, de poder estar aqui, respirando, falando, vencendo a doença, vencendo as provações, sendo pela misericórdia do Pai, aprovado pelo Senhor, até aqui, como diz o profeta Samuel, que ele colocou a pedra, estaca, o marco, dizer: até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem provido a tua bondade e a tua misericórdia para o exercício da tua glória, da tua grande benevolência, da tua grande magnitude sobre a nossa vida. Engrandecido seja o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que esteve conosco todo momento para nos dar essa compreensão,
para nos dar essa visão e esse entendimento, porque quando nós estamos cada vez mais firme com o Senhor, nós nos deparamos e nos lembramos daquilo que o apóstolo Paulo ensina à igreja agora, não de Coríntio, mas a igreja dos irmãos que estavam em Roma. Romanos, no capítulo 8, versículo 34, observe a palavra de Deus: quem nos condenará? Pois Cristo é quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Louvado seja o nome de Jesus. Observe, meus queridos irmãos, olha, quem nos condenará? Você chegou até aqui, quem é que vai destruir a tua vida? Quem é que vai acabar com você? As portas do inferno não podem contra a igreja de Jesus. 2023 pode prometer muitas coisas, muitas lutas contra a igreja de Jesus, mas eu já sei e já acredito, porque confio no Senhor, que todas essas coisas não irá destruir a igreja. Pode apertar o cinto, pode apertar muita coisa que vai acontecer, mas a igreja, ela não vai ser destruída por teologia humana, por ideologia humana, por ocultismo humano, ocultismo satânico, por secularismo. A igreja não será destruída, porque quem está na igreja, maior é Ele que está acima de todas as coisas, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Somos mais do que vencedores, porque Ele nos reconciliou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou como posição de príncipes, princesas do Senhor, do reino da sua glória. Ele morreu para nos ressuscitar, a qual hoje vive para todo sempre, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos dando vida e vida com abundância, fazendo a intercessão, olha, falando por você, ao teu respeito, dizendo o seu nome diante do Pai. Aí eu fico louvando a Deus, porque a intercessão cristocêntrica de Jesus sobre a nossa vida nos faz lembrar a mesma referência de Romanos no capítulo 8, 26, só uma referência, não é o versículo para ler, só uma referência. Versículo 26, que nos diz que o Senhor, Espírito Santo, intercede por nós de acordo com a vontade de Deus para com a nossa vida. Observe bem, olha, o Espírito Santo, mediante a vontade do Pai, Ele vai intercedendo sobre a nossa vida. Sabe por que isso acontece? Porque queremos, estamos tendo a novidade nova de Deus sobre a nossa vida. No versículo 27, a mesma coisa, Ele intercede por nós, Ele intercede pela tua igreja, Ele intercede pelo teu povo, Ele intercede pelo grupo aí que está louvando, pelo grupo que está aí, que louva, que glorifica a Deus. Ele intercede pelos obreiros de Cristo, Ele intercede pelas obreiras de Cristo, pelos ministérios, pelos ensinadores, pelos doutores, pelos pastores, por todos que aqueles que apregou a sua palavra e que vive a sua palavra. Ele no versículo 27 intercede por nós, Ele no versículo 26 intercede por nós e pela vocação de Deus. Quanto a isso, somos poderosos na presença do Senhor, porque ninguém pode, quando estamos em Jesus, somos cuidados, somos guiados, somos fortalecidos pela força do seu poder. Quando estamos em Jesus, o feitiço não nos alcança, a macumba não nos alcança, a magia negra não nos alcança. Por que nos alcança? Porque estamos em Cristo, porque somos poderosos em Cristo. A nossa voz tem poder, nossa fé tem poder, a palavra que nós prega tem poder, a Bíblia que nós carregamos tem poder, a hora que nós nos ajuntamos tem poder, a hora que nós professamos o teu nome tem poder, a hora que dizemos glórias e aleluia tem poder, a hora que dizemos só o Senhor é Deus, feliz a nação cuja o Deus é o Senhor, tem poder. Quando nós louvamos e acreditamos que paz na terra aos homens,
de boa vontade tem poder. Quando nós acreditamos dessa forma, nós nos deparamos no versículo da palavra de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 33. Olha só o que está escrito. Apóstolo Paulo dizendo aos irmãos de Roma: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Olha isso, meu Deus do céu, louvado e engrandecido é o teu nome. Sabe, irmãos, Deus se torna à frente de todas as coisas. Quando nós estamos confiando e acreditando nas promessas do Deus Pai, Deus se torna à frente. A igreja que está confiando nas promessas do Deus Pai, Ele está à frente. Quando a igreja tem um compromisso de pregar genuinamente a palavra de Deus Pai, Deus está no compromisso à frente. Então é isso que faz a diferença de ser uma igreja melhor, de ser um povo melhor, um povo cada vez mais fortalecido na presença do Senhor. Quem tentará contra o povo dos escolhidos de Deus? Essa foi a pergunta que o apóstolo Paulo fez aos irmãos, deixando essa pergunta para os dias de hoje. Quem é que pode destruir a tua vida, se é Deus que nos justifica? Quem é que pode falar mal de você pelas costas? Quem é que pode julgar a tua vida pelas costas? Mas é Deus que justifica, é Deus que faz acontecer. Louvado seja o nome de Jesus, porque esses tais Deus cuida. Que Deus Cristo continue nos ajudando e nos abençoando, fortalecendo esta obra em nossas vidas. A novidade de Deus tem para conosco é muito forte, é muito gloriosa. Continua a Deus glorificar o teu nome sobre a nossa história e sobre a nossa vida. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus continue abençoando Sun News, Gospel Sun News, Grupo Sun News, dando força, um 2023 fortalecido, revestido e agraciado pelo Senhor. Que Deus continue abençoando você que esteve desde janeiro até aqui, nesse mês de dezembro, conosco, nos dando a oportunidade de podermos nos se comunicar diante do Brasil e para o mundo, diante dessa plataforma digital, nesse streaming espiritual, streaming de Deus, para levar uma palavra, toda uma quarta-feira, um ensino diferente, um tema diferente, para uma exegese, uma hermenêutica, para uma teologia sistemática, dentro de um contexto cotidiano, dentro do universo cristão. Quero louvar a Deus pela sua vida e pela escolha que você teve de abençoar esse programa, de abençoar esta programação. Deus continue te dando força, Deus continue te dando graça, e que essa aceitação seja cada vez mais para abençoar essa obra. Quarta-feira que vem, o primeiro programa, se assim Deus permitir, o primeiro programa de 2023. Fique conosco cada vez mais. Sempre traremos coisas novas para o Senhor, para a tua vida. Que Deus continue dando força a cada obreiro, obreira do Senhor, pastores, ministros dos evangelhos, obreiros, obreiras. Que Deus continue te dando vitórias. E lembre-se, que seja um 2023 de novidades, restaurações, fortalecimentos e mudança de vida, porque o propósito do Pai é glorificar o teu Filho sobre a nossa vida. Amém? Quarta-feira, não esqueça, ativa o sino, se inscreva no canal Gospel Sun News, se inscreva no meu canal Fábio Vladimir, aí no YouTube. Se inscreva, abençoe. Tem outros trabalhos ali desenvolvidos para abençoar o povo de Deus. Conto contigo, anota na agenda, quarta-feira que vem, para a glória de Deus. E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.